Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida, pelo seu amor, pela sua graça. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu tenho uma palavra para deixar para você esta manhã, minha irmã, que fala, Jesus falou para os seus discípulos, passamos para o outro lado. Deus deu uma ordem aos discípulos, passamos para o outro lado. Mas ele não disse aos seus discípulos que ia ter uma tempestade. Mas a tempestade veio, mas Jesus estava no barco. Muitas vezes precisamos passar por tempestades. Muitas vezes Jesus, ele fala para mim, para você, do propósito, mas ele não fala do processo. E o processo era essa tempestade. Diz assim, entretanto ele no barco, entrando Jesus no barco e seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e se fez grande bonança. Tinha tempestade, meus irmãos, mas Jesus dormia. Porque mesmo no meio da tempestade, ele mostra para a gente que não é para a gente ficar desesperado. Porque ele estava no barco, ele pede que a gente venha confiar. Você vê que quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que Pedro, ele dormia, ele confiava em Deus e a igreja orava. Enquanto a igreja estava intercedendo, orando por Pedro, Pedro dormia, mesmo preso, mas ele estava tranquilo, ele estava confiante. Mesmo passando por aquela situação de estar preso, ele estava confiante. E a igreja, a Bíblia diz que a igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por Pedro. E as correntes foram quebradas. E Deus mandou um anjo para que soltasse Pedro. Então a Bíblia nos fala, né? Como diz a pastora Lisama, está na minha e está na sua também. Está na minha Bíblia e está na sua também. Que eles entraram no barco e Deus tinha dado uma ordem. Passamos para o outro lado. Então a promessa era de passar para o outro lado. E eles levaram Jesus no barco com ele. Mas no meio dessa caminhada veio uma grande tempestade. E eles se desesperaram. Mas eles clamaram o mestre dizendo, não importa se que perecemos. Aleluia. A Bíblia fala que veio uma grande tempestade sobre o mar, um grande perigo, ondas altas. E eles ficaram com medo de morrer afogados. Grande incredulidade, e os discípulos temiam afundar justamente com o barco. Como que o barco ia afundar se Jesus estava no barco? Se Jesus estava no barco, não tinha como esse barco afundar. A Bíblia diz que quando Jesus levantou-se e repreendeu o vento e o mar, se fez grande bonança e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Pai. Aleluia. Jesus estava ali no barco com ele, meus irmãos. Não tinha como esse barco afundar porque Jesus estava no barco. A mesma coisa, e Jesus dormia por quê?
Ele quer nos mostrar, nos passar Jesus dormindo, Pedro dormindo. Quer nos passar, essa palavra nos passa que devemos ter confiança em Deus e mesmo no meio da tempestade devemos confiar, porque Jesus estava no barco. Porque Jesus disse para eles, homem de pequenas fé, como quem diz, né? Eu aqui no barco com vocês e vocês estão duvidando, vocês ainda estão com medo, mesmo Jesus dentro do barco, eles ainda estavam com medo. Nós vamos afundar, mestre. Isso demonstrou que uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Porque Jesus estava no barco com ele, como era que eles iam afundar? E Jesus não tinha dito para ele, passamos para o outro lado? Eles se esqueceram, como muitas vezes acontece com nós. Eles esqueceram a palavra que Jesus tinha dito, passemos para o outro lado. Isso era uma promessa de Deus, para mim e para você, para que a gente, um alerta para que a gente venha ter mais confiança em Deus. Essa palavra eu deixo para você esta manhã. Agradecer a Deus por esta palavra. Pai amado e querido Deus, estou aqui diante da sua santa e gloriosa presença, agradecendo ao Senhor, meu Pai, por esta palavra, agradecendo pela presença do Senhor, pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Peço ao Senhor esta manhã para que o Senhor venha mais uma vez, levanta a minha voz pedindo ao Senhor para que o Senhor responda as orações dos inscritos deste canal. Que o Senhor venha abençoar todos os inscritos, aqueles que ainda vão se inscrever. Senhor, abençoe, meu Pai. Livra de todo mal, meu Senhor da glória. Caia por terra todo levante, seja cancelado hoje todo levante do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, nossa família. O inimigo, ele pode planejar te destruir, mas Deus está no controle da tua vida. Não sei o que o inimigo está planejando, mas Deus manda dizer para você hoje, eu estou no controle da tua vida. Vai ser cancelada toda armadilha do inimigo contra a tua vida, todo laço do inimigo, toda barreira vai ser cancelada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe hoje a sua casa, a sua família, minha irmã. Todos aqueles que estão enfermos, o Senhor venha curar. Pai, cura os que estão enfermos, Pai. Doença do corpo, doença da alma, depressão, angústia, tristeza, que o Senhor venha tirar. Que essa oração venha entrar, meu Pai amado, nos lares, levando paz, harmonia, graça, amor, felicidade. Que venha ser cancelado hoje toda levante do inimigo contra a tua vida. Toda armadilha do inimigo contra a tua vida não venha prosperar. Que Deus abençoe hoje, minha irmã, sua casa, sua família. Que caia por terra todo levante. Peça ao Senhor também, Pai, liberta aqueles que estão no vício. Abençoa os casamentos, liberta os que estão no vício das drogas, do álcool. Restaura os casamentos, Pai. Oh, Jesus amado e Pai querido, peça ao Senhor, o Senhor venha restaurar as famílias, restaurar os casamentos. Que Deus abençoe, minha irmã, todos vocês esta manhã. Que o Senhor restaure a sua família, o Senhor restaure o seu casamento, seus filhos. Que Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Amém? Amanhã eu volto, se Deus quiser.